Olá, para quem não me conhece, eu sou a Clara Marques, professora de língua portuguesa, e esse vídeo aqui é para dar algumas dicas para vocês sobre a redação do Enem, ok? Eu dividi essa aula em 4 partes. Na primeira, eu vou dar algumas dicas sobre a estrutura da redação, como você tem que estruturar o seu texto, como organizar os seus parágrafos, o que cada parágrafo tem que ter, que é essencial. Depois, nós vamos falar de como evitar erros comuns. Eu dividi esses erros por competências. Como o Enem tem 5 competências, nós vamos falando os erros mais comuns de norma padrão, depois erros relacionados à abordagem do tema e ao gênero solicitado e assim por diante, tá? Depois, vou falar sobre alguns temas possíveis, de acordo com as postagens feitas pelo MEC e pelo INEP no Instagram. E, por fim, vou indicar algumas páginas que vocês podem seguir para aumentar o repertório de vocês. São páginas que postam com frequência conteúdos interessantes. Então, ali quando você está viajando pela internet, dá para você ler alguma coisa, alguma indicação de leitura, algum teórico que pode te servir em uma redação, não só do Enem, como em outras também, tá bom? Bom, então vamos começar com a estrutura. Vamos lá. Geralmente no Enem nós fazemos uma redação de 4 parágrafos. Pode fazer 5? Pode. Pode fazer 6? Pode. Qual que é o problema? O problema é você fazer muitos parágrafos e eles ficarem mal desenvolvidos, sabe? Muito magrinho, sem aprofundamento do tema. Então é melhor você fazer menos parágrafos, só que fazer de maneira mais aprofundada do que você fazer picadinho, um monte, de pouquinho assim, tá? Então vamos pensar aí numa redação de 4 parágrafos. Eu dividi a tela. Na parte da esquerda eu coloquei as partes do parágrafo. Então, o que o parágrafo de introdução tem que ter? Coloquei o nome aqui, o parágrafo de introdução. E aí, eu mostrei aqui para vocês do lado direito uma redação nota 1000. Peguei o primeiro parágrafo da redação nota 1000 e mostrei para vocês como tudo isso que eu tô falando apareceu numa redação nota 1000, tá? Então, vamos ver como que isso acontece, na introdução. A gente sempre faz uma contextualização, depois apresenta o tema e a tese. É como se fosse um funil, vai afunilando assim, né? Um triângulo de cabeça para baixo. Vai do mais genérico pro tema para a tese, tá? Você vai afunilando. Então, o que é a contextualização, professora? Introduz o assunto no qual se insere o problema discutido. Você pode usar dados históricos, filosofia, sociologia, comparação geopolítica, cinema, série, literatura, qualquer coisa. Então, antes de você falar do tema, qual que é a diferença do tema para o assunto, professora? O assunto, ele é mais amplo, tá? Imagina uma bolona assim, esse é o assunto. O tema é o problema dentro daquele assunto. Então, imaginem aí no Enem de 2018, se eu não me engano. 2018 ou 2017, não tem importância, vocês procuram aí. Mas é aquele que falava sobre a manipulação dos dados na internet. O assuntão da redação era internet, é um assuntão. Qual era o tema, qual era o problema discutido nessa redação aí? A manipulação dos dados, entendeu? Então, o assunto é mais genérico, o tema é o problema específico sobre o qual você vai falar, tá bom? Essa é a diferença. Então, antes da gente já começar a falar do problema, né, do tema, a gente geralmente dá uma contextualizada antes, tá bom? Tem pessoas que já vão direto e já apontam o tema na primeira frase. Tudo bem, tá bom? Mas geralmente nós fazemos uma contextualização antes. Depois você vai finalmente apontar o tema discutido. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes vocês fazem uma contextualização, falam um pouco de história, mencionam um filme super legal, mas vocês não colocam as palavras-chave, vocês não colocam o tema mesmo. E aí quem tá lendo, imagina que uma pessoa que não é corretor, alguém pega a sua redação assim, para ler. A pessoa que lê esse primeiro parágrafo, ela não sabe exatamente o que você está discutindo. Por isso é importante explicitar o tema, tá? Ou seja, o problema. E por fim, a tese. O que é uma tese?
Já que o texto do Enem é uma dissertação argumentativa, é porque você vai se posicionar em relação a algo. Lembrando que quando eu falo se posicionar, não é para você colocar a primeira pessoa. Você evite colocar até mesmo nós, tá? Como podemos, devemos. Evite colocar a primeira pessoa porque isso dá um ar de subjetividade. E a redação de vestibular, ela é o mais objetiva possível, o mais próxima possível do discurso científico. E o discurso científico apaga o sujeito, portanto, nós não vamos colocar a primeira pessoa lá no meio. Beleza? Bom, então, tudo isso para explicar que a tese é o seu ponto de vista em relação àquele tema. Quando você aponta o que você acredita que é a causa do problema, isso já é uma tese. Tá? Então, ó, o que está escrito aqui, faça uma tese que mostre qual é a sua opinião sobre o assunto. Não use expressões como eu acho, na minha opinião, eu acredito, isso é básico, tá bom? Isso aí vai fazer muito estrago na sua redação, pelo amor de Deus, não faça isso. Nas redações do Enem, a tese pode ser de dois tipos, tá? Pelo que eu tenho corrigido ao longo dos anos, geralmente as teses aparecem nesses dois tipos aí. Então, ó, explicitação do que você acredita ser as causas do problema. Então, quando você fala que as causas são XY, é o seu posicionamento, tá? Ou eu percebi, até mesmo em redações com notas altas, que às vezes o autor coloca assim, que é importante discutir e buscar soluções para o problema. É uma tese também, é uma tese genérica, que não fala de cara a sua análise do problema, mas tem muita gente que coloca essa frase para fechar o primeiro parágrafo, tá? O ideal é que você busque fugir de coisas assim prontas, sabe? Tipo, começa escrevendo assim. Fuja desse tipo de coisa, porque fica uma impressão de esqueminha decorado, sabe? Frase decorada. Aí perde um pouco da originalidade, tá bom? Então, assim, tomar cuidado não com a estrutura do texto, com frase decorada. Tipo, coloca essa frase aqui. É meio complicado, tá? Mas é um tipo de tese que tem aparecido muito. Bom, vamos ver então como isso apareceu em uma redação nota 1000 sobre esse tema de manipulação de dados, tá? Então, vamos lá. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda a forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Tudo isso que o autor colocou é a contextualização. Antes dele já falar do tema, ele puxou um livro canônico da literatura universal, que é o 1984 do George Orwell, um livro magnífico. Ele dá assim subsídio para a gente discutir uma série de questões contemporâneas, tá? Então super indico essa leitura. E ele usa o livro para introduzir essa ideia de manipulação, porque lá no livro realmente tem um ministério, chama Ministério da Verdade, e eles manipulam todos os dados diariamente. Então essa é a contextualização, tá? Tipo, aquele livro lá já falava de uma manipulação de dados, agora ele vai introduzir o problema. Eu coloquei como letra B aqui, vai olhando aqui do ladinho. Então agora ele vai introduzir o tema do Enem, Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público. Então, agora ele introduziu o tema do Enem. Ele não colocou exatamente a frase lá do tema, mas ele colocou com outras palavras, mas deu para entender. Ele vai falar sobre algoritmos e inteligência e sistemas de inteligência artificial, tá? Então vejam como teve a contextualização, o tema. Aí lá no finalzinho eu percebi que ele colocou a tese. Qual é o posicionamento que ele vai defender nessa redação sobre algoritmos e sistemas de inteligência artificial? Para a influência do comportamento do público preso em uma grande bolha sociocultural. Então ele vai ter que provar ao longo da redação dele que por causa desse sistema de inteligência artificial ao qual nós somos expostos,
nós ficamos presos em uma grande bolha sociocultural. Então, ele vai ter que comprovar isso. Aquilo que a gente coloca como tese é aquilo que nós vamos ter que comprovar ao longo do texto. Então, ele vai ter que dar um jeito de comprovar que nós estamos presos em uma bolha sociocultural. E como ele usou preso, ele vai ter que mostrar como isso tem uma carga negativa, tá? Então, beleza. Vamos ver o próximo parágrafo. Então, já fizemos nossa introdução. Agora, desenvolvimento 1. Tem gente que chama de parágrafo 2, argumento 1, enfim, é o primeiro parágrafo em que você vai argumentar, beleza? Como esse parágrafo se estrutura? A gente sempre tem uma ideia principal, o desenvolvimento dessa ideia e a conclusão, tá? Então, ó, ideia principal, introduz uma das causas do problema, ele vai explicar por que acontece essa bolha sociocultural. O desenvolvimento, gente, é a parte principal. É aqui, eu chamei de miolo, ó, esse é o miolo do parágrafo. É aqui que você explica o que você quis dizer. Como? Dando exemplos, citando pesquisas, dados estatísticos, montando seu raciocínio, citando notícias, enfim. Provando para os leitores a validade do seu ponto de vista, explicando. Por quê, professor? Porque às vezes vocês, lá no parágrafo de argumentação, vocês fazem uma afirmação. Porque a bolha sociocultural é um perigo para a democracia. E depois vocês vão embora, vocês colocam isso lá e pronto. Não, você tem que explicar. De onde que você tirou isso? Por quê? Explica. Por que você acha que é um perigo para a democracia? É aqui que você vai usar seu conhecimento de mundo, alguma coisa que você estudou, que você acha que se encaixa aqui. A coletânea, tipo, professora, eu não vou lembrar de número, muito menos eu. Você imagina que a gente vai lembrar? Imagina. Esse tipo de número, de dado estatístico, geralmente está lá na coletânea. Vai lá, tá? A gente não pode copiar a frase da coletânea, mas número pode. Como é que você vai parafrasear um número, tá bom? Beleza. E aí na conclusão, por que eu coloquei essa conclusão aqui? A conclusão não é para você falar algo óbvio. Tipo assim, você começa falando que é um perigo para a democracia, coloca um monte de estudo e dado estatístico. Depois você conclui falando que realmente é um perigo para a democracia. Não, vai ficar redundante. Essa conclusão é porque às vezes os alunos pegam um monte de informação, então pega dado da coletânea, pega um dado estatístico, pega não sei o que e vai embora. Ele não explicou o que ele quis provar com aqueles números. Ele simplesmente colocou aqueles números lá e não argumentou nada. Por isso que está escrito conclua alguma coisa. Às vezes essa conclusão fica até implícita, né? Às vezes você já colocou lá, nem percebeu que fez a frase de conclusão. Mas é para evitar que você faça um parágrafo meramente informativo. Isso não pode acontecer, você está argumentando. Então, você tem que comprovar algo, tá? Então, vamos ver, é a mesma redação, tá? Eu separei por parágrafo. Vamos ver como que o autor continuou, ó. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. Então, esse daqui eu coloquei como letra A, porque é a ideia principal. A ideia principal, que ele até fez bem explicadinho, né? É de que os dados que nós produzimos quando utilizamos a internet fazem com que o conteúdo que nós vemos seja limitado, selecionado. Essa é a ideia do parágrafo. Então, agora vamos ver como que ele vai desenvolver isso. Vamos ver agora o desenvolvimento. Ó, coloquei a letra B aqui. Vamos ver a letra B. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e a alienação semelhantes vistas em 1984, que é o livro. Então, aqui ele está falando que isso aqui tem conexão com a literatura, que isso acaba manipulando o usuário. O fato da gente ver um conteúdo selecionado já é uma maneira de nos manipular, tá? Então, ele está explicando isso daqui. Desculpem. E a que conclusão se chega? Como ele fecha? Como ele amarra o parágrafo? Ó, letra C, conclusão. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas
e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal, tá bom? Então vejam que o parágrafo está bem desenvolvido. Tem a ideia principal, a sua explicação, seu aprofundamento, a conclusão. Vamos ver o segundo parágrafo. Deixa eu só mostrar uma coisa importante. Vejam como esse parágrafo aqui se relaciona com a tese. Que ele falou que as pessoas ficam presas em uma bolha sociocultural. O primeiro parágrafo está comprovando que as pessoas estão presas em uma bolha sociocultural? Sim. Tá falando que a gente é manipulado, tá falando que a gente tem uma visão limitada das coisas, é uma bolha, tá certo? Por que eu tô fazendo essa observação? Porque também é comum que os alunos façam uma tese X e se esqueçam de que tese é essa e passem a falar de outras coisas ao longo do texto. Aí pronto, aí você quebra uma coisa que a gente chama de progressão temática. É como se você fosse fazendo uma colagem de comentários. Você não faz um raciocínio do início ao fim. Você faz uma colagem de comentários. Aí estraga a qualidade argumentativa, tá? Compromete. Vamos ver o segundo parágrafo. O segundo parágrafo de argumentação tem a mesma estrutura. Sua ideia principal, desenvolvimento. E se tiver faltando, amarra, né? Vamos ver aqui como que é o segundo parágrafo de desenvolvimento desse texto nota 1000. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. E em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt: produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Então, vejam como esse parágrafo também está estruturado desse jeitinho que eu coloquei aqui à esquerda. Tem uma ideia principal, ele vai falar que presencia-se um forte poder de influência dos algoritmos no comportamento da coletividade, tá? Atenção, esse parágrafo é a consequência do que ele falou anteriormente. No anterior, ele falou como funciona a manipulação de dados. No segundo, ele mostrou as consequências disso, né? Como que é o impacto disso para a população, tá? Essa maneira de organizar o texto, colocando causa, depois consequência, não precisa você falar, vou falar das causas, vou falar das consequências. Sem você colocar essas palavras, dá para organizar o texto assim também. Você coloca as causas, depois as consequências. E aí, ele vai desenvolver, a letrinha B aqui de desenvolvimento. O desenvolvimento aqui. Ele vai falar que quando... ao observar somente o que lhe interessa, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas, ele fecha os olhos para a diversidade. Como isso está ligado à tese de que ele fala lá que isso gera uma bolha sociocultural. Vejam como está tudo conectado à tese. Isso é um texto bem organizado, bem estruturado, tá? E aí ele vai usar uma série excelente para discutir questões contemporâneas da tecnologia. É uma série da Netflix, tá? Chama Black Mirror. Nem sei mais quantas temporadas tem, mas são episódios avulsos, então você não precisa assistir desde o começo. Não é uma mesma história, são histórias independentes. Mas é um seriado excelente para falar de como a internet pode comprometer a nossa humanidade, a nossa ética, né? Como ela pode impactar negativamente também. É um seriado excelente, tá? Não só para vocês fazerem o Enem e outros vestibulares, mas para pensar a própria realidade em que estamos inseridos, tá? É muito legal. Bom, e aqui no finalzinho, ó o jeitinho que ele amarrou, a conclusão, Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural. Qual que é o objetivo da indústria cultural de acordo com a Escola de Frankfurt? Né? Fazer a população ficar homogênea, ser controlada facilmente. Isso aí dá pano para manga, né? Dá subsídio para a gente discutir outra coisa que tá ligada a isso. O fato de nós sermos manipulados pela internet. Entra aí até fake news.
Não nessa redação especificamente, tá? Não era para entrar especificamente nesse assunto de mentira na internet, mas vejam como isso dá subsídio pra gente discutir outras coisas, tá bom? Muito que bem, vamos pro último parágrafo. Beleza, então apresentou o problema, falou de como isso funciona, do impacto na sociedade, agora vamos ver como vai concluir. Como se estrutura a conclusão no estilo Enem? No estilo Enem, não vai me colocar isso numa VUNESP, numa FUVEST que vai ficar ruim. Então, ó, a solução do Enem deve ter 4 pontos, tem que responder a 4 perguntas. O que fazer? O que você vai sugerir que seja feito? Quem vai fazer? Quem vai ser o agente? Aí, quem geralmente são os agentes? O governo federal. O governo é algo muito amplo, né, gente? O poder é dividido em várias instâncias. Então, vai ser o governo federal, o governo estadual, municipal, algum ministério específico, ou então vão ser as escolas, vai ser a mídia, vai ser o poder legislativo, o poder judiciário, tá? Vai ser a própria população. Atenção, dica muito importante aqui para vocês. Não coloquem que o agente vai ser ONG. Porque ONG, gente, depende de pessoas que se organizem para fazer isso. Afinal de contas, é uma organização não governamental, ONG. E aí fica dependendo dessas pessoas e essas pessoas não têm uma obrigação, né? A gente não pode colocar problemas da sociedade, direitos constitucionais, obrigações do Estado para ONG resolver, tá? Então, não aconselho. Beleza, então o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, esse como é importante demais. O que os alunos mais esquecem de fazer é como solucionar o problema. Ué, como assim, professora? Você coloca lá o que é pra fazer e uma solução genérica. Você tem que investir em não sei o quê. Oxe, mas vai investir como? Pra quê? Esse dinheiro é pra fazer o que exatamente? Explica um pouquinho, tá? Explique como. E para quê? Professora, não é meio redundante falar para quê solucionar? Não tô falando disso a redação inteira. É porque, às vezes, você dá, sei lá, 2 causas pro problema. A causa A e a causa B. Então, você vai ter que fazer 2 soluções. Uma solução para a causa A, uma solução para a causa B. Esse para quê serve para explicar a qual problema você está se referindo. Tá? Então, esse aqui é para aquele problema ali, esse aqui é para aquele outro ali que eu apontei, tá bom? Mesmo se você tiver apontado uma coisa só, você vai englobar tudo numa solução só, coloque o para, porque precisa ficar explícito, tá bom? E, por fim, tudo isso precisa estar detalhado, ok? Tudo isso precisa estar detalhado. Esse é o único parágrafo da redação que vale 200 pontos, então você detalhe. Quais são os dois pilares de uma boa conclusão? A conclusão está articulada ao que você falou anteriormente. Então, se você estava discutindo que o problema é A, aqui na conclusão vai ter a ver com A. Não vai colocar um negócio que não tinha nada a ver, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você responder todas essas perguntas e detalhar a maneira como a solução vai ser feita. Ok? Vamos ver então como isso aqui aconteceu. Portanto, é mister que o Estado é quem? Tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira, para quê? Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério da Educação e Cultura, então aqui ele especificou que parte do governo, o Ministério da Educação e Cultura, por meio de verbas governamentais, como? Por meio de verbas governamentais e campanhas publicitárias nas redes sociais. Que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Isso aqui é o detalhamento, gente. Tá? Olha como tá detalhadinho. Não tá tipo assim, tem que fazer campanha para conscientizar a população e vai embora. Uai, isso é muito genérico, gente. Tem tanto jeito de conscientizar e é muito amplo também, né? É um jeito de ficar, vai para conscientizar. Não, você vai explicar como é que vai conscientizar. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. E, ademais, estourar a bolha que da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston, de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Vou dar só mais fazer uma boa observação, na verdade.
Cuidado, eu sei que vocês ficam desesperados para colocar teoria, né? Então, tem que citar alguma coisa, tem que enriquecer o repertório. E tem que tomar cuidado, porque às vezes vocês decoram umas frases e soltam lá no meio da redação, e aí fica visivelmente desarticulado. Dá para perceber que é uma frase assim, coringa. E aí fica tipo, né? Olha como aqui dá para perceber que ele domina, que ele leu o livro que ele citou. Porque esse livro aparece na redação. Né? Ele aparece no começo, ele aparece depois, ele explicou melhor como que esse Ministério da Verdade do livro aparece se articula com o problema, tá? Então, cuidado com essas frases feitas. Eu sei que vocês ficam preocupados em, né, colocar outras coisas, mas usem aquilo que vocês dominam, tá? Porque isso aparece, a pessoa que tá lendo percebe. Tipo, ele domina isso daqui, tá bom? Beleza, então falamos da estrutura da redação, ok? Agora, vamos falar do segundo tópico dessa aula, como evitar erros comuns. Então, nas redações que eu corrijo, tem erros que aparecem em uma grande parte delas. Então, eu listei eles aqui por competência. Então, são 5 competências analisadas no Enem, cada competência vale 200 pontos. E conforme você vai descendo de nível, vai diminuindo 40 pontos. Então, é assim, 200 excelente, aí vai 160 bom, 120 médio, 80 ruim, 40 péssimo, 0 não domina nem um pouquinho daquela competência, tá? Então, a primeira é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quais são os erros mais comuns relacionados a isso? Então, dicas para você não cometer esses erros. Não separe elementos sintaticamente dependentes. Então, quando você estava lá na escola, na aula de gramática, o professor ficava ensinando o que é oração, o que é período, o que é sujeito, o que é verbo, o que é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, não sei o quê. Para que servia tudo aquilo? Para a gente entender a estrutura, é como se fosse a engenharia da língua. É engenharia. Nossa, mas para que se eu já falo português? Porque senão você sai botando vírgula onde não é para botar. Você não sabe o que é cada coisa, aí vai e bota a vírgula. Por quê? Porque quando a gente era pequenininho, falaram que a vírgula era pra gente respirar. Não era, gente. É porque não tinha como falar pra você com 7 anos de idade. Falou, olha, meu filho, você não separa elementos sintaticamente dependentes, não, viu? Você só separa elementos sintaticamente independentes deslocados da ordem canônica. A criança não tem... A criança não dá conta, gente, né? Então, agora que vocês estão grandes, né? Já têm capacidade pra entender isso... Era para isso que servia a vírgula, tá? Para separar elementos independentes, tá? Mas, enfim, não separe sujeito de verbo. Então, por exemplo, a manipulação de dados na internet ameaça a democracia. Aí você vai lá e coloca assim: a manipulação de dados na internet, vírgula, porque você acha que já falou demais, tem que dar uma respirada. Ameaça a internet. Tá errado, porque quem ameaça a internet? Quem é o sujeito? A manipulação de dados na internet. Você não pode colocar a vírgula para separar o sujeito do verbo, tá bom? Beleza. Isole adjuntos adverbiais deslocados. Bom, então lá na estrutura, na engenharia da frase, tem várias funções, né? O sujeito, verbo, objeto direto, não sei o quê. Tem um negócio que chama adjunto adverbial. Às vezes é uma palavrinha só, às vezes são várias palavrinhas. Mas enfim, é um pedacinho da frase que indica circunstância. Como assim circunstância? Circunstância de tempo, de lugar, de modo, de causa, de consequência, tá? Então, quando nós deslocamos, nós colocamos essa informação de tempo, de modo, de causa, ou no começo da frase, ou no meio da frase, a gente diz que está deslocado, porque na ordem comum, ela deveria estar no final. Então, quando ela sai do lugarzinho dela, a gente tem que colocar a vírgula. Então, por exemplo, deixa eu pensar numa frase aqui. Por meio dos dados fornecidos pelos próprios usuários, vírgula, as redes sociais conseguem mapear os interesses da população brasileira, por exemplo. Então, presta atenção. Por meio dos dados fornecidos pelos próprios usuários, vírgula. Então, é um adjunto adverbial de meio. Eu estou indicando o meio, o modo como isso vai acontecer, né? Enfim, eu estou explicando como, né?
Então, isso está deslocado para o começo da frase. Então, como está deslocado para o começo da frase, eu separo com uma vírgula, beleza? Vou dar um exemplo mais fácil, que não tem a ver com redação. Vou colocar a frase do dia a dia, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, depois de amanhã, vírgula, viajarei para Belo Horizonte. Por que depois de amanhã tem vírgula? Porque está indicando tempo e está no começo da frase. Se tivesse no final da frase, que é o lugarzinho certo, aí não coloca vírgula. Vou para Belo Horizonte depois de amanhã. Deixa quieto, tá bom? Bom, não coloque crase antes de artigos indefinidos e de verbos. Gente, uma explicação muito básica. O que é crase? A crase, eu costumo contar uma historinha que é quando dá match no Tinder. O que é isso? Pra você, eu acho que pra você conversar com alguém no Tinder, não tem que a pessoa curtir você e a outra pessoa curtir também? Então, tem que ter 2 As. Se tiver um A só, uma curtida só, não vai dar certo. Tem que ter 2 As. Então, por exemplo, vou a. Quem vai a algum lugar. A igreja. Vou a igreja, A com A, match no Tinder, crase. Vou a Praça da Matriz. Vou à Praça da Matriz com crase, tá? Vou ao shopping. Vou ao shopping. Quando então a gente tem A com A, vira crase. Como você pode fazer para saber se vai ter ou não? Você decompõe. Você pega a parte que você acha que tem crase e separa. Vê se tem 2 azinhos. Não vai na intuição, não, tá? Porque, por exemplo, antes da palavra e uma, não tem como você colocar a letrinha A. Ninguém fala assim, por exemplo, ó. Caneca, por exemplo. Você não pode colocar assim. O que é isso? A uma caneca. Não, você simplesmente fala uma caneca. Você não pega uma caneta e fala isso a uma caneta. Você simplesmente fala uma caneta. Então, antes de muito menos, que é masculino, a gente não coloca a letrinha A. Então, como que vai ter 2 As para você juntar e fazer uma crase? Não tem, gente. E antes de verbo, nós também não colocamos crase. Porque, ó, antes de verbo, nós não colocamos o artigo A. O que você está fazendo? Dormindo, estudando, almoçando. Ninguém fala assim, a dormindo, a estudando, a almoçando. Não tem A antes do verbo. Então, de onde que você vai tirar para fazer crase? Não tem como, tá? Ter cuidado com o sujeito da oração, porque quando vocês fazem períodos, frases muito longas, vocês vão emendando um monte de oração subordinada, o sujeito se perde, tá? O sujeito às vezes não fica claro, isso pode comprometer também a clareza do texto, tá? E lembre-se de que o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Então, não é houveram guerras, é houve guerras. O verbo haver, se ele não tem sujeito, não tem como ele ir pro plural. Então, se você colocar ele no plural, tá errado, tá bom? Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, quais são os erros que você tem que evitar? Cuidado para não tangenciar o tema. O que é tangenciar? Você fala até de algo que está relacionado, mas não é exatamente aquilo. Então, vamos supor que naquele tema lá do Enem que a gente está usando de exemplo, manipulação dos dados, você fica falando sobre internet, mas não fala sobre manipulação de dados. Você fica falando de internet, você conta a história de quando a internet nasceu, surgiu. Você fala da explosão, da democratização da internet nos anos 2000 e não fala do problema da manipulação de dados. Nossa, isso é um erro gravíssimo. Cuidado, tá? Discuta o tema com profundidade. O que é discutir o tema com profundidade? Trazer, tá ligado com a outra flechinha, enriquecendo o seu texto com o repertório cultural que você já tem, autores que você leu, filmes que você viu, teorias que você aprendeu em outras disciplinas, tudo isso enriquece o seu texto, tá bom? Analisar o tema com profundidade também é fugir do senso comum, tá certo? Então, você conseguir analisar aquilo fugindo daquilo que as pessoas dizem sem ter conhecimento, aquilo que as pessoas falam sem ter estudado sobre o tema, você fugir disso e analisar com profundidade, tá? Na competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, isso daqui é a sua capacidade de defender o seu ponto de vista, com argumentos fortes. Então, a primeira dica para que isso aconteça é você fazer um parágrafo estruturado, principalmente bem desenvolvido, aquilo que eu chamei de miolo, e não fazer afirmações sem embasamento. O
que é fazer informação sobre embasamento? Aquele mesmo exemplo que eu já dei. Falar que a manipulação de dados compromete a democracia, por exemplo. E aí você fala isso e vai embora. Tipo assim, por que compromete a democracia? Não basta você sair afirmando, né? Você tem que comprovar, você tem que ter base para falar as coisas. Vocês estão vendo aí o perigo que dá a pessoa sair afirmando com esse embasamento, tá? Então tem que ter embasamento. E que embasamento é esse? Argumento de autoridade, a fala de algum especialista que vai estar lá na coletânea, ou de algum estudo que você se lembra, que você queira citar lá na prova, tá? Dado estatístico, também a gente não lembra número, vai estar lá na coletânea, ou na prova de humanas, às vezes você acha lá um dado que dá para você achar. Fazer uma comparação sócio-histórica, você vai comparar a situação aqui com outra de outra época, né? Ou geopolítica, pega atualmente, mas situações diferentes, né? Por causa da política do país. Mencionar fatos recentes mostra que você está antenado, que você sabe que aquele fato tá ligado com a sua realidade, tá bom? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Aqui a gente analisa coesão e coerência, tá? A coesão é a costura do texto, beleza? A gente utiliza técnicas de coesão para duas coisas, basicamente. Evitar repetição de palavras, para retomar ideias, retomar conhecimentos, coisas que já apareceram no texto. E também para amarrar o raciocínio, para dar continuidade ao nosso raciocínio. Aí a gente usa aquilo que a gente aprende em português, as conjunções, né? Aquele por isso, no entanto, contudo, desse modo. Essas conjunções, elas vão amarrando as nossas ideias, fazendo uma sequência lógica entre elas, tá? Bom, então, primeira coisa que eu vou falar aqui, cuidado com período longo, gente. Se você fez um parágrafo com uma frase só, vai ver de novo esse negócio que deve estar errado. Não faça um parágrafo com uma frase só. Vai ficar com as ideias misturadas, vai comprometer a coesão, não vai estar claro, vai estar mal desenvolvido. Acabou de escrever, vai lá de novo e olha. Tem uma frase só no teu parágrafo, tá errado. Você volta lá que a chance de tá certa é muito, muito pequena, tá? Deve estar tudo misturado. Bota ponto final. Usa ponto final para separar a ideia, gente. Usa, tá? Utilize ponto final para separar suas ideias e evite a repetição de palavras, tá? Depois que você acaba... Primeiro você escreve lá o rascunho, depois antes de passar limpo você vai vendo se está repetindo muito o mesmo vocábulo, tá? E você tenta trocar. E por fim, o que é a competência 5? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então isso eu já falei na parte de estrutura dessa aula. Os dois pilares da conclusão bem feita são articular a conclusão ao texto. Então, assim, aquilo que você está solucionando está ligado ao que você apontou como problema. Então, por exemplo, um tema abstrato, sei lá, faz de conta que lá na redação do tema X, você colocou que um problema um desafio para lidar com isso é a falta de segurança. Sei lá, qualquer tema. Aí, lá na conclusão, você fala que tem que investir em educação. Aí você fala, ué, mas ele não falou de educação lá no texto, em nenhum momento ele falou que o problema era educação, então ele está falando de segurança, ele vai solucionar a educação. Então é isso que significa articular a conclusão ao texto, tá? É isso. E a segunda parte é você responder todas as perguntas que eu coloquei aqui e detalhar a sua proposta. Você não vai fazer um negócio genérico, tipo, ele nem vai perceber aqui, eu vou colocar um negócio genericão aqui, que a gente percebe, você não inventa moda não, tá? Tem que explicar bonitinho o que é pra fazer. É isso que faz a sua conclusão ser diferenciada. É você fazer uma proposta bem explicada. Não precisa ser um negócio tipo assim, nível prêmio internacional, entendeu? Não precisa, mas se tiver bem explicado e articulado com o texto, já tá ótimo, tá bom? Então aqui são as perguntas que vocês têm que responder, o que fazer, quem vai fazer, como e pra quê, tudo detalhado, beleza? Então, acabamos de passar pela segunda parte da redação. Já falamos da estrutura, de como evitar erros comuns. Agora vamos falar de temas possíveis, tá bom? Como professora, todo professor de redação sempre traz temas atuais, polêmicos, né? De relevância social. Eu evito tentar adivinhar porque eu acho muito massacrante, é muito difícil a gente adivinhar, mas
acontecido desde 2017, se eu não me engano, o seguinte: o MEC ou o INEP postam alguns temas de relevância social e e aí acaba caindo na redação alguma coisa relacionada a isso, tá? Então, muitas matérias de grandes jornais, né? Várias páginas da internet sobre isso, têm acompanhado e a gente consegue entender o funcionamento dessas postagens. Então, por meio do Instagram, do MEC e do INEP, nós temos algumas dicas. Pode ser que caia, mas se não cair, vocês já sabem como fazer a estrutura, vocês estudaram ao longo do ano. Se não estudou esse ano, já acabou a escola. Você lembra alguma coisa? A gente aprende o tempo inteiro, não é só na escola que a gente aprende. Então, alguma coisa que você leu, tá? Mas vamos falar de coisas que podem cair porque estão relacionadas a postagens do MEC e do INEP, tá bom? Então vamos lá. Ó, saúde mental. Em setembro, de setembro amarelo, em setembro, eles postaram um texto falando sobre uma campanha contra o suicídio, falando sobre saúde mental, falando onde encontrar ajuda, né, como proceder nesses casos. Então, apareceu lá, vai que cai, né? Então, talvez não caia algo muito específico, assim, suicídio, né? Talvez seja muito pesado, não sei. Mas pode cair uma coisa mais ampla, que é saúde mental, tá? Vamos falar sobre isso, eu fiz um slide para cada um. Depois, as páginas do MEC falaram sobre alfabetização, tá? Então não falaram sobre alfabetização e cidadania. Vejam, esses assuntos eles podem se transformar em muitos temas. Então o assunto saúde mental pode ser os desafios para a democratização da saúde mental, é um tema. Aí pode ser o aumento do índice de suicídio entre jovens, é outro tema. Entendeu? Tá? Então é meio amplo. Alfabetização e cidadania. Tá falando do MEC, né? Então o MEC e o INEP, agora eu não lembro, disponibilizaram um programa para a família estimular a leitura com a criança, né? Ler. Tem programas de alfabetização, cursos de alfabetização para professores, né? Nós professores recebemos um e-mail, os alfabetizadores, para conectar a alfabetização com ciência. Então o MEC está se mobilizando nessa questão de alfabetização, de leitura. Então pode ser que caia, tá? Porque ele fez propaganda disso lá na página. Tabagismo, também fizeram uma postagem, né, falando sobre os perigos do tabagismo, sobre o risco do tabagismo e a pandemia de Covid, tá? E uma outra, educação e tecnologia, porque o MEC também tem falado de cursos online, né, de formação online de professores, essa coisa de nós continuarmos estudando. Então pode ser que não sei, não acho provável que seja só para professores, né? Acho que pode ser uma coisa mais assim, a internet como uma possibilidade de educação. Pode ser, tá bom? Bom, então vamos ver aqui. Gente, se não cair nenhum desses, não tem problema. Vocês estão enriquecendo o repertório de vocês para discutir outros temas. Tudo que a gente fala aqui é subsídio para vocês falarem de outras coisas, tá bom? Então, não caiu exatamente isso, não tem problema. Vai servir para você, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, sobre saúde mental. Eu pensei todos os temas dessa forma aqui. Algo para se falar na introdução, algo para se falar no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão, tá? Ó, todos têm essa estrutura. Então, olha lá. Falando sobre saúde mental, tem um teórico, o Michel Foucault. Ele escreveu uma série de livros aí, mas teve um especial, chama A História da Loucura, em que ele analisa a construção do conceito de loucura. E aí, nessa obra, a gente entende melhor como esse estigma é construído. O que é um estigma? É uma marca negativa que nós temos. Algumas coisas são estigmatizadas. Por exemplo, a saúde mental. Quando você fala para alguém,
que vai ao psiquiatra ou que vai ao psicólogo, muitas pessoas falam assim, nossa, mas você é louco? Isso é o estigma. É quando você fala de alguma coisa, a pessoa tem assim é como se aquilo fosse uma marca de que alguma coisa é ruim, tá? E o Foucault analisa isso, tá? Deem uma pesquisada aí, é um assunto, dá muito pano pra manga, a gente poderia ficar horas falando sobre isso daqui, tô só pincelando, tá? E embora a saúde mental seja muito estigmatizada, as pessoas não falem, agora a gente está começando a falar sobre isso, mas por muito tempo não se falava, né? As pessoas tinham vergonha de falar, nós não tínhamos muita abertura, então por causa disso é pouco debatida. E por ser pouco debatida, nós temos aí altíssimos índices de pessoas que precisam de ajuda psiquiátrica, psicológica. Tá? Então é uma maneira de fazer uma introdução com essas ideias. Bom, se nós formos pensar numa redação causa-consequência, que é uma maneira de se fazer, existem inúmeras maneiras de se fazer a redação, tá? Eu tô dando uma dica, não precisa ser desse jeito, tá? Quais são os problemas relacionados à saúde mental no Brasil? Por que nós temos tantas pessoas doentes, sofrendo? Você pode falar que você pode falar do alto custo de tratamento. Nós não temos isso muito democratizado, porque assim, para você fazer um tratamento psicológico, você precisa ter um certo dinheiro para investir na terapia, né? Não é algo tão comum de se conseguir também pela saúde pública, né? Não é comum as pessoas falarem assim, eu faço terapia pelo SUS. Não é tão comum. Não é verdade? Às vezes quando você consegue, são algumas sessões, não é um tratamento continuado. Então a parcela da população que faz terapia é baixa, né? Falta de informação sobre a saúde mental, nós falamos pouco sobre isso. Falta de informação sobre como obter ajuda, ok? E aí, qual é o resultado disso? Olha aqui no outro parágrafo. O número de pessoas atingidas por doenças psiquiátricas no século XXI. Você pode colocar aqui a depressão, por exemplo, é uma das doenças que mais incapacita as pessoas, segundo a OMS. Eu não sei agora se é a segunda doença ou se tornou a primeira, mas enfim, é uma das doenças mais incapacitantes do século XXI, tá? Você pode colocar que isso pode desembocar num aumento do índice de suicídio, né? Se você for falar de suicídio, tem que falar por último porque é o mais pesado, tá? Por fim, na solução, eu imaginei assim, falar sobre a democratização de tratamento para a saúde mental. Isso está ligado ao artigo 196 da Constituição Brasileira de 1988. Você fala assim, mas não tinha que ser a Constituição de 2021? A gente usa a de 1988, tá? Então, que legal, tá enriquecendo o texto, falando que você conhece a Constituição. A saúde aqui a Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vocês estão vendo que isso daqui está falando sobre acesso à saúde, e aqui eu tinha falado que faltava acesso, alto custo, falta de informação, viu como está articulado? Isso aqui está articulado a isso aqui, tá certo? Aí vocês pensem aí em maneiras de fazer isso, tá certo? Outro, sobre a alfabetização. Eu pensei alfabetização e cidadania, mas pode cair, sei lá, a importância da leitura. O que eu fiz aqui é sobre alfabetização, mas pode cair relacionado a isso, tá? Então, eu abriria a redação falando do Paulo Freire. Quem foi o Paulo Freire? Foi um educador, é um dos estudiosos, não o estudioso mais citado em estudos internacionais, tá? Então não é uma pessoa tipo assim, puxa saco do Paulo Freire. Não, ele é uma pessoa que tem estudo e esse estudo é citado nas maiores universidades do mundo. Ele não é uma pessoa que fica falando coisa no Facebook, né? Que nem tinha na época dele. É um cara que fez obras de importância internacional, tá? Era um educador e ele falava que a alfabetização é uma maneira de ler o mundo também, né? O ensino, a educação está ligada à leitura do mundo, ao exercício da cidadania, ao exercício dos seus direitos também, né? Dos seus deveres. E aí eu colocaria isso para falar sobre a importância da alfabetização. Só que nós temos alguns problemas relacionados a isso. Aí quais são os problemas? Nós temos crianças alfabetizadas fora do período adequado.
muito, né? Então a criança está com 10, 11 anos, ainda não foi alfabetizada. Isso atrasa todo o processo escolar, tá? Alto índice de evasão escolar, as crianças param de estudar. Alto índice de analfabeto, né? E aí você poderia citar aqui no final do parágrafo, na hora que você amarra, que para tentar combater isso, o governo, inclusive, para tentar contornar essa situação, né, criou um programa que é o Conta Pra Mim, e a alfabetização associada à ciência, que é um curso direcionado para professores. Então o governo já está com alguns projetos para tentar reverter essa situação, tá? E aí, qual é o perigo do analfabetismo ou do analfabetismo funcional, né? Que é quando a pessoa até sabe escrever, mas ela não compreende, ela é uma coisa mais mecânica, ela não entende o sentido daquilo. Quais são as consequências? Ó, piores condições de trabalho. Se for pensar num sentido mais assim prático, o primeiro é a perpetuação da pobreza, né? Nós temos estudos que comprovam quanto menor o índice de escolaridade, menor a remuneração do trabalhador, né? Então, ó, problemas para o pleno exercício da cidadania, né? Que é mais grave ainda. Então, o domínio da língua é como uma ferramenta de ação e de ascensão social. Vocês estão aqui vendo uma aula de redação para dominar a escrita, a língua, porque ela é uma maneira de ascensão social para vocês entrarem na universidade, né? Então, quando nós não dominamos a escrita, nós ficamos de fora de um monte de práticas sociais. Por isso a alfabetização está ligada à cidadania, tá bom? Quando eu digo cidadania, gente, é você se reconhecer como sujeito, agente na sociedade. Isso é a cidadania, tá? Aí aqui, ó, Constituição de 88, no artigo 205, sobre educação. Ó, o que o artigo fala: a educação, direito de todos e dever do Estado. Por isso que não dá pra ficar colocando em ONG, é dever do Estado, de acordo com a Constituição, tá? E da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ó, então é uma coisa, não compete só ao Estado, compete à família, à sociedade. Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tudo que a gente tinha falado ali, ó. Ó, que legal, tá? Então, ó, o que poderia ser feito? Vocês podem pensar em maneiras de verificar a alfabetização na idade adequada, né? Uma maneira de identificar isso nas escolas, passar por um programa, por uma prova nacional de alfabetização, não é? O Enem é facultativo, mas essa prova, por exemplo, poderia ser obrigatória ou criar de uma outra maneira. Capacitação de professores, que é o que já está acontecendo com cursos online, né? Só que esses cursos ainda são assim, não são todos os professores que ficam sabendo que tem, não são todos os professores que têm condição de fazer esse curso, tá? Divulgação de programas de apoio à família, como por exemplo Conta Pra Mim. Viu, gente, como isso aqui, a solução tá articulada ao que eu falei antes? Vocês viram? É isso que é importante. Vamos lá. Tabagismo. Eu começaria falando do glamour que o cigarro teve no século XX. Quando eu era criança, tinha até chocolatinho de cigarro, que era pra gente achar que tava fumando. Olha, gente, que absurdo. Década de 90 foi louca, hein? E aí, depois de uma campanha intensiva de combate ao tabagismo, proibiram-se as propagandas, né? Porque antes era uma coisa tipo assim, nossa, a pessoa fuma, aí tinha um cowboy fumando, então tava ligado à masculinidade, a charme. Aí, quando era com mulher, tava ligado à elegância e não sei o quê. E aí, isso fazia com que as pessoas vissem o cigarro como um artigo de luxo, né? Tipo assim, olha, né, uma coisa tem a ver com a personalidade, com a inteligência, sei lá. E aí, depois de uma campanha massiva contra o tabagismo, um monte de proibição, lei que não pode vender cigarro como se fosse algo bom. Por isso, quando você vai ver lá no cigarro no bar, na padaria, tem umas fotos horríveis. Isso aí é uma lei que teve. Deu muito certo, gente, porque diminuiu muito o número de fumantes do século XX. Então, deu super certo. Aí, passaram-se 20 anos, a gente relaxou, parou de se falar do tabagismo, subiu novamente, tá? Então, eu faria de uma maneira muito resumida, logicamente,
eu faria essa comparação do século XX para o século XXI. Bom, aqui nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, você poderia falar que o tabagismo está ligado a outros problemas, como por exemplo a ansiedade. Se nós temos uma população, uma das populações mais ansiosas do mundo, gente, pesquisa aí na internet, dá um Google que eu não lembro, mas nós estamos no top 5, se eu não me engano, de países mais ansiosos, se não o primeiro, hein? Então você imagina como isso não vai se refletir no número de fumante? Lógico que vai, né? Sobe. Aí você pode pegar os índices de fumante atualmente, se cair esse tema vai ter lá como é que chama, gente? Na coletânea, tá? Você pode falar que isso é decorrência da falta de políticas públicas que diminuíram desde do século XX, do final do século XX. Ó que legal, já conectei o segundo parágrafo com o primeiro e vou conectar com a conclusão. É isso, gente, que é progressão temática. Você fala um negócio e vai até o final, você não vai falando o que vem na tua cabeça, você tem um objetivo, o teu texto, tá? Ó, no segundo desenvolvimento, as consequências são desastrosas. Números de pessoas com câncer, outros problemas, pessoas que vão a óbito por causa disso, impacto desse contingente de doentes na saúde pública. Eu acho que isso é um argumento muito legal. Mostrar como esses doentes impactam a saúde pública, porque eles precisam ser atendidos, né? E é uma doença que poderia ser evitada. São problemas que a pessoa vai ter por escolha, porque ela escolhe fumar. E isso impacta a saúde pública do país inteiro, tá? E aí, por fim, você coloca lá, campanha publicitária por causa do Ministério da Saúde. Ó, não é ONG, hein? Não é palestra. É uma campanha do Ministério da Saúde, como as que foram feitas no século XX, tá? Leis. Aí vocês pensam aí, né? Eu acho que tem a ver com o programa do Ministério da Saúde, porque já deu certo no século XX, tá bom? Por fim, a educação e tecnologia, né? Porque o MEC começou a falar sobre educação online, curso para professor e papapá. Eu começaria falando que o século XXI é marcado por uma revolução tecnológica, consequentemente uma reconfiguração das relações sociais, do trabalho e do estudo, tá? E compreender como utilizar a tecnologia como ferramenta propulsora da educação. Pessoal, eu como educadora, né, eu acredito assim, a tecnologia nunca vai substituir o professor. Ela tem que ser usada como ferramenta para o professor. Não é também tipo assim, não, porque a tecnologia atrapalha, tem que abolir, não tem que ter... Não é isso. É usar a nosso favor para um novo modelo de educação para o século XXI. É um modelo mais interativo, em que os alunos têm uma maior participação. Isso está ligado, inclusive, à BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos tudo para utilizar a internet como propulsora da educação, né? Não é substituto, é usar junto, é ferramenta, tá? Então, eu começaria falando disso. Aí eu já começaria, no parágrafo de desenvolvimento 1, eu já começaria ressaltando aqui que não substitui, é uma ferramenta. Então, não substitui a construção do conhecimento em grupo, a educação é uma atividade social, né? Por isso a tecnologia não substitui. Mas ela proporciona maior alcance, mais flexibilidade. Por quê? Porque, gente, no século XXI, esse em que nós estamos, né? Nós temos várias competências essenciais para esse novo mundo transformado pela tecnologia. Uma dessas competências que as pessoas têm que ter é a de aprender a aprender. E a internet, ela proporciona isso. Se você aprender a utilizá-la para estudar o que você quer, para se aprofundar, é isso, né? Então, ela oferece mais flexibilidade para que você possa montar, adaptar os seus estudos à sua rotina, principalmente para estudante de ensino médio, não, mas assim, quando você já é formado ou quando você está na faculdade, né? Então, isso ajuda muito para continuar estudando. Gente, isso é maravilhoso. Para quem já trabalha e para continuar estudando, é maravilhoso, que você pode fazer, encaixar no seu trabalho, tá? Isso faz com que nós possamos continuar nos aperfeiçoando, isso é maravilhoso. Tá, então a democratização do conhecimento, porque tem muita coisa, gente.
o mundo não é meme só, né? A gente consegue ver um monte de curso de língua, de cultura, de história, de matemática, de física, de redação, gratuito na internet, assim, né? Isso é democrático pra caramba, só que as pessoas não sabem utilizar isso. Eu citei ali como exemplo o AvaMac. Pra quem é professor, nossa senhora, o AvaMac tem trocentos cursos pra você fazer de graça e assim uns cursos excelentes de aperfeiçoamento, nossa, é maravilhoso, né? Pensa num negócio bom. Bom, e aí isso daqui tá invertido. Essa redação eu não coloquei causa e consequência, eu coloquei a importância da internet como propulsora da educação, e aí eu coloquei os impasses em seguida, tá? Então, ó, falta de acesso, né? Exemplo, a pandemia escancarou a desigualdade de acesso, porque vejam a diferença aí de estudantes que conseguiram ter aula online e de outros que ficaram sem comunicação. Não porque as escolas públicas falassem, não vamos fazer, de maneira alguma, mas muitos alunos não tinham condições, porque não tinha aparelho, não tinha internet em casa, não tinha gente, né? E aí, como é que faz? Um tem aula online e o outro não tem, né? Olha aí, a gente teve uma piora aí da desigualdade social com essa pandemia, tá bom? Então, ó, isso acirra as diferenças sociais, eu colocaria isso, tá? Bom, e como concluir? Constituição de 1988, artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. É a mesma que tinha aparecido aqui na alfabetização. Olha lá, o artigo 205, tá? Ela se encaixa aqui também. Para que a internet seja uma ferramenta a favor da educação, eu acho que tem duas coisas muito importantes que coloquei aqui. Democratizar o acesso, tá? Igual nós já democratizamos aí em grande parte, né? Não podemos nos esquecer que tem lugares em que ainda não, mas nós democratizamos o acesso à água, saneamento básico, tem que ter com a internet, né? Como um direito básico, no século XXI é básico. Então a democratização do acesso à internet e a habilitação dos alunos para que eles possam aprender a utilizar a internet a favor da educação. Então, na escola, aprender a utilizar a internet, a acessar esses cursos, a fazer pesquisa para que isso se transforme numa ferramenta. Porque a maioria das pessoas sabe utilizar a internet só para passar timeline, não vê como ferramenta de estudo. Isso aqui, gente, se na antiguidade as pessoas soubessem que a gente tem o poder de saber, de acessar quase qualquer livro, qualquer documento, aprender qualquer coisa com um toque, eles vão ficar doidos e a gente fica gastando tempo com meme, tá? Então eu acho interessante falar disso, beleza? Pessoal, para finalizar, páginas no Instagram que vocês podem seguir. Tem inúmeras, eu coloquei aqui algumas que eu conheço, tá? Bom, tem a do MEC, a do INEP, para vocês estarem sempre antenados, né? E conectar com coisas que podem cair no Enem. Mas tem uma página que chama Primeira Redação. Depois tem o Mandador Escola de Redação e uma outra que é o professor Rafa Alves. O que eu achei legal nessas páginas? Elas fornecem repertório. O que é repertório? É conhecimento de mundo, tem a ver com a segunda competência do Enem. Sabe aquela segunda competência? Agregar outros conhecimentos de outras áreas do saber para discutir o tema? De onde você tira esse conteúdo? Da sua vivência, do que você aprendeu. Então você aprende essas coisas, esses conteúdos, né? Em filme, em livro, em aula de literatura, de geografia, de biologia, de química, de física, na aula de educação física, você aprende fazendo um curso, você aprende numa palestra, você aprende num livro de filosofia que você leu, você entendeu? Numa coisa que seu professor te indicou. E eu usaria, se fosse estudante, eu utilizaria essas páginas como orientadores. Então elas mencionam um livro e colocam assim, olha, esse livro tem a ver com tal tema. Eu ia sentar, pegar um caderninho e pesquisar sobre o livro e colocar coisas. Porque mesmo que não caia esse tema, o seu conhecimento de mundo aumenta. A gente não estuda só para fazer vestibular. Vestibular é um negócio desse tamanho na sua vida. Depois você continua existindo, meu filho. Você tem que existir com consciência. Então, você usa isso para aprender sobre outras coisas. Eu achei legal pra caramba. O filme tal se conecta com tal coisa. Vai lá pesquisar do filme, senta, anota no caderninho, fala, que legal, isso aqui tem a ver com tal tema, isso é um exercício de pensar. Sentar e pensar sobre isso. Isso é fundamental, tá bom? Eu desejo a vocês uma excelente prova, tá?
Fiquem tranquilos, durmam bem, não se preocupem porque isso não define o caráter, o estudo, o empenho de vocês, tá? Façam calma, é muita pressão quando a gente vai fazer o vestibular, tá? Vai tranquilo. Desejo de todo o meu coração que essa aula tenha ajudado vocês de alguma maneira e eu espero que depois vocês me mandem feedback falando se ajudou ou não, tá bom? Um beijo e tchau!